Mas tu, quando orares, entre em teu aposento e, fechando a tua porta, ore ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Recomeçar. Eu trouxe essa passagem, que é uma passagem tão linda, que fala sobre a intimidade com Jesus, né? E o recomeço, ele exige a intimidade com Jesus. Às vezes a gente não entende quando que a gente tem que recomeçar. E recomeçar às vezes é tão difícil, né? Porque às vezes a gente recomeça e volta no mesmo ciclo, no mesmo erro. E nada muda. E aquilo é desesperador. Mas eu te digo, ou você talvez me pergunte, Tati, mas quando então que é a hora certa de recomeçar? A hora certa de recomeçar é quando aquele vazio no peito já não dá mais. É quando você sente uma dor que você não consegue explicar. É quando tudo parece que você está fazendo certo, mas ainda assim você não sente uma paz, não sente uma alegria. Mas aí eu quero te falar, não adianta você recomeçar por recomeçar. Você precisa recomeçar com Jesus. E quando eu te falo isso, eu não estou falando aqui de religião, não. Não tem nada a ver com religião. Eu estou falando de você e Deus. Eu estou falando de você ir para o teu quarto, de você fechar a porta, de você ajoelhar e de você pedir para Ele. Fala, chama Ele de pai, chama Ele de papai, Ele é teu pai. Você não precisa ficar falando, oh meu Deus, não, chama Ele de teu pai. Ele quer ter essa intimidade com você, Ele quer te dar um abraço, Ele quer sentir que você o ama. É incrível, né? Eu costumo falar que a gente que deveria pedir isso para Deus e, na verdade, Ele quer tanto isso da gente. E a gente nem liga para isso. Isso é muito triste. Então recomeça, mas recomeça direito. Fala, Pai, eu sou falho, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu faço e nada preenche. Eu não sei o que está acontecendo, Pai, mas eu preciso da Tua ajuda, porque sozinho não dá. E talvez você fale para mim, Tati, mas eu tenho vergonha, eu estou afastado, eu não sei, eu não consigo ter essa proximidade com Deus, porque eu não sinto que eu sou merecedora ou merecedor disso. Eu posso dizer para você que eu já senti isso, gente. E, inclusive, eu ficava até fora da igreja, porque eu não me sentia... não achava que eu deveria estar lá dentro, não era merecido eu estar lá dentro. Mas não, gente. Jesus quer que você venha do jeitinho que você tá. Do jeitinho que você tá. Só vem. Ele quer que você chegue até Ele. Para de pensar, mas e as renúncias? E o pode? E o não pode? Para de pensar nisso. Vem do jeito que você tá. Jesus vai te dar a graça. Ele vai te dar a graça para você passar por todas as renúncias, por tudo que você tem que passar. Ele vai te dar, ele vai te alimentar. E na hora que você perceber aquelas coisas que pareciam tão maravilhosas para você, aquelas coisas que pareciam que você dava tanta importância, aquilo não vai fazer mais sentido, não vai. Você vai olhar e vai falar, meu Deus. E outras coisas na sua vida passarão a ter sentido. Tati, meus problemas vão acabar? Não vão acabar. Mas você vai saber passar por eles sem essa dor que você sente hoje. Hoje Deus está te falando. Recomece, mas recomece comigo. Eu quero estar contigo. Eu quero te ajudar na tua jornada. Quebra esse ciclo agora. É isso que Deus tem para você hoje. Filho, aqui de cima estou te olhando. Sei das lutas que você está enfrentando, mas também sei que és forte, porque eu te fiz assim.
Em nenhum momento esteve sozinho. Eu andei contigo todo o caminho. Se chegou até aqui, foi porque eu te sustentei. Lembra quando tropeçou, mas nem mesmo caiu? Fui eu que estava lá. Agarrei a tua mão pra não te ver no chão e não se machucar. Lembra de quando chorou nas noites turbulentas? Eu estava lá cuidando de você. Eu sou teu Deus e cuido de você. Eu te conheço por dentro e sei do teu sofrimento, mas tua dor não é maior do que o meu amor por ti. Tenho controle de tudo, o tempo está em minhas mãos. Você não precisa chorar, isso logo irá passar, pois eu estou aqui. Lembra quando tropeçou, mas nem mesmo caiu? Fui eu que estava lá. Agarrei a tua mão pra não te ver no chão e não se machucar. Lembra de quando chorou nas noites turbulentas? Eu estava lá cuidando de você. Eu sou teu Deus e cuido de você. Eu te conheço por dentro e sei do teu sofrimento, mas tua dor não é maior do que o meu amor por ti. Tenho controle de tudo, o tempo está em minhas mãos. Você não precisa chorar, isso logo irá passar, pois eu estou aqui. Eu coloco minha mão em tuas feridas e saro hoje o teu coração. Esse deserto não é para toda a vida. Estou te ensinando em meio à provação, te ensinando a confiar em mim, te ensinando a nunca desistir. Meu filho, tenho algo especial pra você. Prepare o coração, vou te surpreender. Eu te conheço por dentro e sei do teu sofrimento, mas tua dor não é maior do que o meu amor por ti. Tenho controle de tudo, o tempo está em minhas mãos. Você não precisa chorar, isso logo irá passar, pois eu estou aqui. Eu estou aqui. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 143, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval 112, no centro de Caçapava.
Como eu falei pra vocês, gente, ao encontro, ele vai te levar ao encontro de Deus de qualquer jeito. E pra você ser de Deus, tem gente que fala assim, né? Ah, a mulher não precisa se arrumar, não. Ela não pode passar batom, não pode usar uma roupa bonita. Pode sim. E aqui no Ao Encontro você vai ver que você pode se maquiar muito bem. Por isso, eu trouxe a minha maquiadora maravilhosa, Bruna Daniele. Seja bem-vinda ao nosso programa, muito obrigada, Bruna. É um prazer. Gente, a Bruna, ela vai estar aqui em todos os programas com a gente. E cada dia ela vai trazer uma dica de maquiagem. Por que eu escolhi a Bruna? Primeiro eu quero te elogiar. Gente, a Bruna, ela tem um estilo de maquiagem que ela vai falar um pouquinho disso aqui, que é esse estilo que vocês estão vendo aqui em mim. Como que a gente pode dizer, Bruna? Mais sutil, não é uma coisa... Leve. É uma maquiagem muito bonita, mas porém fica bem leve, bem com uma pele bem bonita, né, Bruna? Conta um pouquinho o que é, que tipo de maquiagem é essa? Essa maquiagem é a maquiagem Beauty. Ela é bem conhecida por esse nome porque ela carrega essa leveza e ao mesmo tempo ela é levemente marcada, mais sutil, que leva essa pegada de palco. Você consegue usar ela em ensaios fotográficos, num evento diurno, evento noturno, em qualquer ocasião a Make Beauty ela vai encaixar. Independente da roupa, ela vai ficar bem nas fotos, a olho nu. São contornos bem elaborados, porém suaves, bem esfumados. A gente trabalha mais com pontos de iluminação e contorno, iluminação e sombra, que é o que vai dar esse efeito, que a pessoa está bonita, mas ela não está aquela maquiagem carregada, sabe? É lindo, essa suavidade da maquiagem é muito linda, o menos é mais, né? Exatamente. E fica mesmo. Essa maquiagem, ela serve também para noivas? Você faz muito noivas? Gente, sim, já vou deixar aqui, já tá aqui embaixo aqui o Instagram da Bruna. Olhem lá, tem muitas noivas lá, e é uma noiva mais linda que a outra, e essa maquiagem ela também se encaixa muito bem em noivas? Sim, o único diferencial para noiva são os acabamentos e os produtos usados, que daí a gente muda um pouquinho, né, para ter uma duração maior, ser um pouco mais resistente e ter aquele acabamento que traz aquela leveza da noiva, né, que você olha e você percebe que é uma maquiagem de noiva. Tem uns truquezinhos ali, umas técnicas diferenciadas, mas a maioria vem por essa pegada também, da maquiagem Beauty, que ela é uma maquiagem embelezadora, né? Ela não modifica, ela embeleza e serve para qualquer tipo de rosto, olhos. Tem gente que tem receio de fazer a maquiagem, mas é uma maquiagem assim, tira e queda. Vai dar certo, não tem erro. Bruna, hoje você trouxe uma dica pra gente, uma dica pra começar, meninas. Você que tá aí e fala, Tati, eu não sei nada de maquiagem, eu não entendo nada, eu nem sei o que eu preciso ter dentro da minha bolsa. O que não pode faltar? Gente, e não tem nada melhor do que começar sabendo o que carregar numa necessaire. Hoje eu trouxe a minha necessaire e eu vou mostrar pra vocês que é possível fazer uma maquiagem basiquinha pro dia a dia ou pro trabalho ou pra algum happy hour que você vai, assim, precisa de uma maquiagem rápida e sem muitos produtos, né, e muitos pincéis. Então, normalmente, o que eu carrego numa necessaire? Uma base, aí é da sua escolha. Você pode usar uma base levinha, uma base de cobertura média, alta, é da sua escolha. Eu gosto normalmente de usar uma base de cobertura média, porque daí você já consegue uma cobertura e não precisa usar tantos produtos. Quiser uma cobertura mais pra noite, é só fazer uma segunda camada. E para isso você vai precisar de um pincelzinho. O ideal seria o kabuki, que ele tem o topo reto ou até mesmo chanfrado, e ele já dá um acabamento perfeito. Você já consegue aplicar e dar um acabamento, não precisa de esponja, ele dá um acabamento maravilhoso. O segundo produto é o pó. Um pozinho solto, ele é super fino, então ele vai selar. Tudo que é úmido tem que selar. Por mais que sua base fique sequinha, se você passar o pó, ele vai ter uma duração incrível. Deixa eu fazer uma pergunta. O pó, hoje em dia tem o pó de banana, tem o pó translúcido, e toda vez que eu vou usar um pó, eu fico vou comprar um pó, eu fico perdida, eu não sei qual que eu compro, porque às vezes eu acho que o de banana me deixa um pouco amarela. Sim. Aí se eu compro o branco, parece que eu fico branca demais. Como que a gente não erra nessa escolha do pó? Então, o banana, ele ficou famoso por uma marca em específico, mas o banana, ele lembra a cor da banana, por ser amarelado, indicado para peles morenas a negras.
Por isso o nome banana. Mas o translúcido, que ele não tem cor e não adiciona cor, seria o ideal, porque ele se adapta a vários tons de pele. Mas tem pós também que tem a numeração, que vai do claro ao escuro. Normalmente nas lojas você consegue até testar, mas o ideal mesmo seria o translúcido, que daí ele não altera a cor e não altera na cobertura. Ele simplesmente para selar e deixar a base bem sequinha. Então, para não errar, mulheres, translúcido, vai. E para aplicar o translúcido, nada melhor do que um pincel super fofo, bem macio, e sempre aplicando, dando batidinhas e no final leves arrastadinhas para poder tirar qualquer excesso que ficar na pele. Para compor essa pele, pra gente não ficar com aquela aparência de palidez, gente, um blush. Tem que ter um blush. E é assim, tom rosado, tons alaranjados, pêssegos, aí vai de gosto. Eu sempre gosto nesse tomzinho. Tem uma regra, por exemplo, as mais branquinhas usam um blush mais rosado, as mais morenas um blush mais bronzeado, não sei, tem alguma... assim, na verdade a gente tem que meio que ligar o valor tonal do blush, ou seja, uma pessoa negra pode usar um blush rosa, mas não um rosa claro como uma branquinha usa. O valor tonal dela é mais alto, então ela precisa de um rosa mais escuro. Entendi. Ela pode seguir o mesmo tom, mas a mesma cor, mas o tom dela mais escuro e o rosa mais claro para clarinha. Mas ela pode ir do rosa ao laranja ao roxinho, e vai do valor tonal, mais claro ou mais escuro. Ai, eu tô adorando, O que mais? E o pincel, que seja chanfradinho, de corte chanfrado, ou até mesmo arredondado, mas esse vai facilitar a aplicação. Ele também é bem macio e é sempre ideal começar a aplicar daqui para trás, para ele não ficar muito na frente e ele ir sumindo, para ficar aquele efeito de degradê. Então seria nessa região aqui, jogar lá para trás. Entendi. Nesse formato aqui, porque olha, se a gente vir aqui direto, vai carimbar. Vai ficar aquele... Vai carimbar. O palhacinho. Vai, e não vai dar para esfumar. O outro produto que, gente, nenhuma mulher, eu acredito, fica sem, é a máscara de cílios, porque é o que dá aquele charme. Quando não dá tempo de colocar cílio, gente, vai na máscara, sem erro, várias camadas, que vai ficar um olho lindo. E às vezes nem precisa de sombra, lápis, nem nada. Capricha na máscara que você já vai ficar com o olho, ó, muito bonito. Você indica alguma máscara, assim? Eu sei que normalmente... Vamos fazer um merchan aqui sem... Eu sem merchan, mas porque máscara é uma coisa difícil, né? Sim. Ainda mais quando a pessoa... chora ou alguma coisa, ou tem um olho igual o meu olho, ele fica muito irritado, então às vezes do nada ele começa a lacrimejar. Então a máscara teria que ser uma máscara ideal. Então, normalmente eu indico a Super Filme ou a prova d'água, porque as laváveis, tudo bem, elas dão um efeito bonito e tal, mas se você dá uma suadinha ou uma chorada, já era, já pronto, borrou. Eu não costumo indicar, porque senão dá uma borradinha, ninguém gosta, né? E a Super Filme é legal que ela sai com água morna, então você entra no banho, umedece o olho, ela sai com facilidade. Ou a prova d'água é só remover com demaquilante bifásico. Perfeito. Ela já dá um efeito muito bonito, máscara de volume é a melhor que tem, porque daí já deixa o olho bem cheinho. E, por fim, um batom. Ai, não, que é pra dar aquela coradinha na boca. E pra quem não gosta do efeito de batom, temos o lip tint, né? Que é aquele que é mais suave, que deixa uma cor bem coradinha na boca e fica também uma graça. Só uma dica final, batom vermelho. Se usa quando? E quando nunca se deve usar um batom vermelho? Olha, o batom vermelho é o mais versátil de todos. Ele fica muito elegante. E vai mudar a proposta da sua roupa. Aonde você vai, o local que você vai, o que você estiver vestindo. Se você colocar um batom vermelho com uma maquiagem super delicada, ele vai ficar bem requintado, bem elegante, não vai pesar no look. Depende muito do contexto e do que você usar depois. Mas o batom vermelho é o mais versátil que tem. Dá para todas as cores de pele, todos os lábios, de tudo. Ele é muito versátil. Ai, Bruna, adorei o nosso papo. Obrigada por fazer parte do Ao Encontro. Você sabe que a gente virou uma família agora, né? Sim. Então, gente, a Bruna vai estar aqui em todos os quadros, em todos os programas, cada dia dando uma dica pra você de maquiagem, né? Isso Bruna? mesmo, acompanhe que vai vir muita coisa boa pela frente. Passa pro pessoal o seu Instagram, como que faz pra te seguir, você responde todo mundo, responde a dicas também. Claro, se tiver alguma dúvida, me chame no Instagram, é @BrunaDaniele, com 2 L's, Makeup. Me segue lá, me manda a sua dúvida que eu vou responder com muito carinho. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente por aqui.
farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 143, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de Caçapava. Gente, seguinte, a Amanda tem uma história maravilhosa e eu tinha que começar, esse é o nosso primeiro programa e eu quis muito que a Amanda contasse aqui pra gente um pouquinho da história dela, do testemunho dela, do que ela já viveu com Jesus, porque eu tenho certeza que esse é o nosso objetivo aqui do Ao Encontro, é levar as pessoas ao encontro de Deus, e foi esse o encontro que você teve na tua vida, né? Exatamente. Eu sempre fui, cristã, mas nunca tive exatamente um encontro verdadeiramente assim com Jesus. E eu lembro exatamente uma vez que uma amiga minha chegou e falou assim: Amanda, quando você tiver o encontro com Jesus, você vai saber que você teve, porque a partir desse momento você nunca mais vai conseguir viver sem. Até então eu vivia, Tati, como aquele cristão que vai na igreja e fala: eu tô com Deus, mas Deus não estava comigo, assim, a grosso modo, sabe? Eu só ia na igreja e achava que eu já fazia por merecer qualquer coisa que viesse da parte de Deus. Isso você tinha quantos anos? Eu me lembro que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu vou falar de um momento da tua vida que eu não sei se você costuma falar, se você gosta de falar ou não, mas eu acho que é interessante até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você. E eu acho que não tem como, eu acho que onde você for, as pessoas acabam falando isso, né? Essa é a Amanda Rocha, filha do Latino. Então, como que é pra você, todo lugar que você vai, as pessoas te apresentarem assim, essa é a Amanda Rocha, filha do Latino. Qual que é essa sua ligação com o seu pai? Então, a questão desse estereótipo que as pessoas colocam em cima de mim, tipo assim, Amanda Rocha, filha do Latino, é uma coisa que eu tô tentando desconstruir já há muito tempo, porque eu quero ter minha própria identidade, assim, sabe? Eu quero construir a minha história, quero fazer o meu nome junto com Deus, e eu não queria ter estereótipos que as pessoas me colocaram, tipo, filha de fulano. Eu acredito que eu vou de fato conseguir construir essa minha história, ter de fato o meu nome sem precisar de adjetivos, sem precisar de complementos. Com Jesus, obviamente, sem ele eu nem iria construir nada, nem iria conseguir construir nada. A minha ligação com meu pai em si, assim, eu sempre fui conhecida assim como filha do Latino desde quando era nova. As pessoas já tinham esse conhecimento lá de trás da minha mãe e tudo mais. A minha ligação com meu pai, desde muito nova, eu sempre tive assim bastante contato, né? E ele foi o principal influenciador assim em relação à música pra mim. É isso que eu ia te porque perguntar. O meu pai, né, música, sempre fui muito influenciado nesse sentido. Tive sempre muito contato com meu pai na medida do possível, né, por conta das agendas, a vida. Eu super entendo hoje, né, quando era criança, não teria como explicar pra uma criança o que, nossa, eu quero o meu pai e como que faz? Eu queria ter um pai, como que faz? E hoje eu entendo, né? Hoje eu sou muito bem resolvida com essa situação. Quando eu era criança, nem tanto, né? Mas até para compreender uma maturidade que hoje eu tenho, eu já consigo passar melhor por cima das situações, do que gerou dentro de mim. Mas assim, ligação eu sempre tive contato. Hoje, mais particularmente hoje, assim, nem tanto, né? Por conta da minha vida estar seguindo um rumo, a vida dele é outro, então não tem como ficar misturando muito as Latino e sua vidas. carreira tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. Na verdade, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são totalmente apoiadores do fato de eu fazer uma faculdade e exercer uma profissão remunerada, digamos assim.
eles são totalmente, tipo assim, não faça isso. Olha, sério, gente. Eles, tipo, existe um apoio social, tipo uma educação social, onde as pessoas, tipo assim, eu te apoio, mas no fundo, será que não é melhor você fazer outra coisa? Não que eu não acredite que eles não acreditem em mim, mas eu acredito que, diante de tantas experiências ruins que eles já passaram na vida de ambos, eu penso que talvez eles construíram um caminho na cabeça deles, que eles sabem que se eu for, vai dar certo, eu vou ter um chão para pisar. Só que com Jesus não é assim que funciona. Com Jesus, você primeiro coloca o pé para depois Deus colocar o chão. Então, eu segui a minha vida, decidi colocar o meu pé, decidi colocar adiante, e essa palavra que eu recebi de Deus, que Ele iria fazer, que eu tenho um ministério, que eu tenho um chamado, eu decidi, tipo, me jogar 100%, independente da opinião paterna ou materna. E tua família, eles são cristãos ou não? Não. Ninguém? Eu tenho minha avó, pode ser? Minha avó ela é cristã, mas, tipo, eu tenho umas tias também, mas assim, pai e mãe. Meu pai, ele até que é cristão, tipo assim, ele vai, a minha mãe, ela acredita em Deus, mas não é aquela coisa, minha mãe, ela é de outra religião. Entendi. Mas assim, o contato com o cristianismo em si, eu tive mais por intermédio da minha avó. Mas num contexto assim, geral, Tati, eu posso dizer que não. Meu pai, ele é cristão, tipo assim, mais para os tempos de agora, assim. Entendi. A minha mãe, ela era muitos anos atrás, mas hoje ela é de outra religião. Então, eu acredito que eu possa dizer pra você, não tenho contato, assim, tipo, influências pra poder ser evangélica. E como que despertou essa vontade em você? Porque hoje, você pode falar a tua idade? Eu não posso mais falar a minha, mas você pode falar a sua. 23 anos, pessoal. Pode falar mesmo. 23 anos. Então, eu imagino que você começou a sua experiência com Deus cedo. E como que veio essa... Porque é uma renúncia desde pequenininha, você falar, não, eu quero estar com Jesus, essa é a minha vontade, é isso que eu quero para minha vida. E como que foi isso para você? Então, eu sempre fui uma pessoa, independente do evangelho e dos conselhos que a Bíblia nos traz, eu sempre fui uma pessoa muito reservada de qualquer forma, uma pessoa bem caseira. A minha mãe, ela é assim, minha mãe, ela é reservada, ela é muito caseira. A minha mãe, ela, nesse sentido, ela sempre me colocou princípios, acredito que nem ela percebia, me colocou princípios desde muito cedo a respeito da vida, e muitos desses princípios são princípios bíblicos. Então, tipo assim, existiu sim renúncias da minha parte, existiu renúncias de tudo que eu poderia fazer, não que de fato eu fui fazer, mas do que tipo assim, a vida me proporcionava. Por exemplo, quando eu ia para uma festa de aniversário, sempre existia um grupinho de amigos que eles, sabe, faziam coisas erradas. E diante de uma situação, sendo filha de quem eu sou, por que não poderia ir ali e participar? Por que não poderia? Só que eu acredito que desde sempre Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles tiveram um carinho muito especial comigo desde muito nova, em relação à família, à proteção, a amor paterno, a tudo aquilo que de repente faltava de algum certo modo. Então eu sempre levei muito em consideração o que Jesus pensaria de mim. Então existia muito essa questão diante das pessoas assim que eu via e soprava no meu coração, isso não é legal, isso melhor não. Soprava então sempre o Espírito Santo, né? Sempre então foi, teve uma ligação sempre muito sempre forte. foi dessa forma. Eu sentia muitas vezes a presença de Jesus de um jeito assim paterno, por existir de fato um pai um pouco ausente e super entendo, né, por conta das agendas, a vida e tudo mais. Existia muita presença de Deus, assim, de uma maneira mais especial nessa questão, que me instruía, que me auxiliava, que me direcionava. Eu me senti direcionada a minha vida inteira. Eu não senti como se eu, de repente, tipo assim, eu tivesse algum tipo de escolha. E graças a Deus, eu não tive essas opções, muito menos desejos de me jogar para a vida, para outros tipos de caminho. Parece que eu sempre fui direcionada a viver isso que eu estou vivendo hoje. E às vezes eu até me questiono se de repente eu não me voltei para Deus verdadeiramente tarde. Mas eu acredito que as coisas elas só acontecem no tempo certo. E a gente precisa de uma maturidade para poder viver. Senão a gente constrói e destrói com as nossas próprias mãos, sabe? É verdade. Então,
Eu acredito que no tempo certo as coisas começaram a acontecer, no tempo certo eu comecei a verdadeiramente a acreditar, porque uma coisa é Deus dar uma palavra para você e você espera cair do céu que aconteça, afinal quem prometeu foi Deus, então Deus que vai fazer, né? E tem muita gente que recebe essa palavra, que tem essa palavra e nem entende que tem, né, que tem um propósito na vida. Às vezes a pessoa, Deus está mostrando ali para a pessoa qual é o propósito dela, qual é o processo que ela precisa seguir para conseguir atingir aquele propósito, e a pessoa ainda fala, Deus não fala comigo, né? Exatamente, Tati. É uma coisa assim que é até bom a gente frisar, porque quando Deus ele chama as pessoas, quando ele dá uma palavra para elas, ele basicamente está falando, nossa, se você quiser, eu vou apoiar, eu vou ser o provedor ali disso que nasceu no meu coração primeiro, no caso o sonho. Isso que eu tô vivendo nasceu primeiro no coração de Deus. E daí Deus falou pra mim, ó, se você quiser, eu tô nessa. E cabe a gente abraçar, cabe a gente fazer a nossa parte, porque Deus chama a gente pra fazer as coisas do que Ele chama, os ministérios, seja musical, pastoral, independente, para andar junto com Ele, não depositar a responsabilidade de fazer acontecer nas costas dele. Assim é o meu ministério, entendeu? Até eu vivi duas fases. Na fase que eu pensava, se Deus prometeu, é Ele que vai fazer, e eu não tenho que fazer nada. Ele que prometeu, a responsabilidade é dele. E numa fase que no qual eu falei, cara, Deus não tá me chamando para Ele fazer tudo sozinho, apesar de poder. Deus está me chamando para caminhar junto com Ele. Deus, Ele dá uma promessa no intuito de fazer você se interessar mais por Ele, de desejar mais essa caminhada junto a Ele. Então eu acredito que na minha segunda fase, no qual eu tive o discernimento e entendimento, porque eu falava, Deus, as coisas não acontecem, o que está acontecendo? O Senhor disse, mas por que não vai? E aí, graças a Deus, o meu esposo, ele teve esse discernimento, me passou, eu tive essa compreensão também, e aí depois de um tempo, a gente passou a caminhar de um jeito que eu acredito que era assim que Deus queria que eu tivesse feito desde o começo, caminhado com Ele e não jogando a responsabilidade em cima dele. Hoje em dia a gente vê muitos cantores gospels, muitas pessoas se tornando, né, indo para o gospel por conta da facilidade, artistas mesmo. Não só cantores, mas artistas que já são famosos, mas estão meio para baixo, assim, aí vai lá, eu virei cristão agora, meio que virou uma moda. O que você pensa disso, do virar moda? Eu já vi várias pessoas em várias vertentes falando sobre esse assunto, por exemplo, que venha do jeito que eles têm que vir, vai que Deus toque de verdade e realmente eles transformam, ou não, assim, você acha que é um abusar da boa vontade de Deus, do que Deus pode oferecer, entendeu? Então, a palavra de Deus fala, venha do jeito que você tá. Só que a palavra de Deus não diz, permaneça do jeito que você veio. Isso é muito arriscado, gente. Você vir do jeito que você tá, ok. Mas você continuar persistindo no erro, isso é pesado para uma vida de um cristão. Até porque, Tati, quem se levanta com as intenções erradas, quem até consegue chegar no alto de uma montanha com os próprios pés, com o próprio eu dela, ela mesma cava a cova dela, porque ela vai cair. O ser humano, ele precisa de um Deus, ele foi criado para de fato, para adoração de Deus. Ele precisa de um cuidador, de um ajudador. O ser humano, sozinho, inércia, assim, ele não vai. A palavra de Deus fala que o coração do homem sem Deus, ele é miserável. Quem se levanta sem Jesus, só se levanta para cair, Tati. Não tem como a pessoa se manter durante muito tempo com essa máscara de evangelho, de cristão. Cara, eu conheço pessoas que medem o nível de santidade por intermédio de saia, de cabelo. E cara, é triste, né? É interessante enfatizar isso, porque a santidade não está no corte de cabelo, não está nas suas vestes. E muito pelo contrário, se você usa suas vestes para você humilhar uma pessoa, para falar, eu sou melhor que aquela pessoa porque eu uso uma saia, eu sou melhor que aquela pessoa porque eu tenho um cabelo maior, você está usando a sua santidade para machucar o outro, e Deus está achando isso extremamente insuportável da sua parte, pode ter certeza disso. E a santidade, ela é uma coisa que eu costumo dizer que você não vive, não tenta, né, viver na santidade, porque eu acho que Jesus veio para mostrar pra gente que é possível viver na santidade, porém nós
ainda, eu pelo menos tô tentando, mas é difícil, né, gente? Porque é uma briga da carne com o espírito todo santo dia. Mas o que eu costumo dizer? A minha luta de viver na santidade todo dia não é porque eu vou ser mais santo, porque não tem como a gente ser mais santo. É pra gente não ser como a gente exatamente era. Então essa é a verdade, né? A gente vive na santidade pra gente ser melhor a cada dia, tentar ser melhor a cada dia, né? Então assim, esse assunto é um assunto, e as pessoas têm essa coisa, né? Eu sou crente há mais tempo, eu sou crente, então eu tenho mais Jesus, e não é assim, né? A pessoa pode estar vindo ali no primeiro amor e já apaixonado por Jesus e fazer muito mais que uma pessoa que está crente ali há tanto tempo e acaba esfriando também. Então assim, eu acho que não existe esse tempo, né? De você medir quanto você tem mais de Jesus ou não, né? Somos todos iguais, né? Todos iguais. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta assim que eu preciso fazer para você, porque as pessoas vão falar, nossa, por que ela não perguntou isso? Eu acho que devido a você ser filha do latino, as pessoas, você deve ter convivido com isso, muita gente falando o tempo inteiro ou achando, porque eu falo até por mim mesma, na hora que fala, Amanda Rocha, ela é filha do latino. Já vem uma pessoa na minha cabeça, né? Exatamente, uma menina muito, com uma vida muito fácil e tudo muito belo e muito maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você já passou alguma dificuldade, já passou algum problema na sua vida? Já teve, hoje em dia a gente vive em uma era onde a depressão e a ansiedade tomam conta de todo mundo, e diante desse cenário, você já passou por isso? Então, Tati, dificuldades em si, a gente sempre passa, a palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores, mas isso significa que não tenham dores, né? A dificuldade a gente sempre passa, as pessoas olham e não imaginam que algum dia na minha vida eu já vendi doce na rua, em semáforo, essas coisas, mas isso já aconteceu, entendeu? Não por conta de miséria em si, mas por conta de ensinamentos que talvez os meus pais eles queriam me passar sobre o valor de dinheiro, o valor de trabalho, e eu já desde nova já tive isso dentro do meu coração, de ser uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que batalha para construir um nome, uma história com Jesus. Então assim, sempre tivemos algumas dificuldades, eu sempre morei com a minha mãe, no caso. A minha mãe, ela fazia o possível e o impossível para poder me dar uma educação boa, uma qualidade de vida boa. Mas às vezes pendia para um lado, às vezes pendia para o outro. E é normal, as circunstâncias da vida fazem parte para um crescimento futuro, entende? Depois de um tempo eu cheguei a morar com meu pai, fiquei com meu pai 2 anos mais ou menos, e por incrível que pareça foi nessa fase que eu fui entregar uns doces na rua. Mas tem um contexto paterno que dá até pra entender, porque eu tinha acabado de terminar o ensino médio e eu falava assim pro meu pai, eu queria visitar a minha família em Taubaté, não sei o que, eu morava em São Paulo. E ele falava assim, então você tem que trabalhar na sua idade. Eu vendia doce na rua. E eu falei assim, eu vou vender doce na rua. Vou vender doce na rua. E fui com a cara e com a coragem de vender doce na rua para juntar um dinheiro para poder ir visitar minha mãe, minha família em Taubaté. Então eu acredito assim que pro cristão... Nossa, como que isso não deu matéria naquela época, né? Porque isso daria uma grande matéria para os jornais de fofocas. Que pro cristão não pode ter tempo ruim. E também não pode ter mimimi, gente. Não tem problema você ir atrás. Não tem problema você querer construir. Não tem problema nenhum isso. Entendeu? E outra coisa que é válido lembrar é que não tem problema até um certo ponto, porque tem pessoas que pegam desse limão e jogam no olho. Tem gente que pega o limão e faz uma limonada. Exatamente. E Jesus ensina a gente a ser assim, pega de um limão e fazer uma limonada. Depois que eu saí da casa do meu pai, voltei para a cidade de Taubaté, muita saudade, detesto cidade grande, nossa, Deus me livre. Voltei para Taubaté, começou a me dar uma crise de depressão terrível. Eu sempre tive traços depressivos, né? Sempre tive traços, mas como eu falei, a presença de Jesus de um modo paterno, assim, porque ele é pai, né? Ele é pai, de uma presença paterna, assim, sempre me auxiliou. Mas ainda assim, sempre existiu restícios de depressão, de crises, de pânico, disso, daquilo. E também, gente, tudo bem, entendeu? Elias, ele também tinha crises. E Deus nunca chamou ele de depressivo. Isso é muito legal. Deus nunca vai olhar pra gente
pelo momento, Deus olha o contexto, sabe? Tipo assim, um ano para Deus são 1000 anos, 1000 anos é um ano para Deus. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. O ser humano, ele vai ver fulano depressivo, fulano drogado, fulano alcoólatra, mas no final das contas, Deus olha um homem alcoólatra como um homem, Deus vê uma mulher adúltera, prostituta, como uma mulher. De repente, Deus olha um depressivo como uma pessoa que precisa de uma atenção. De repente, algum trauma, alguma lacuna que a vida deixou dentro do coração dela, Deus cuida. Então, nesse meu caso, eu tive sempre muitos traços, restícios de depressão, justamente pela questão da falta paterna, né? E chegou um momento na minha vida que começou a ficar insuportável. Então eu tive aí então a primeira tentativa de suicídio. Eu era muito nova. Nossa. Foi a primeira tentativa de suicídio. E não consegui, né, me suicidar. Na verdade, quando a gente é mais novo, a gente vai tentar se suicidar e dentro da nossa cabeça sempre tem uma fagulhazinha falando não faz isso. Só que é o que a gente menos escuta. A gente só vai escutar a emoção, a fala da emoção. Não, eu quero acabar com a minha vida e pronto. Não tem solução. E depois que passou isso, fui vivendo com isso dentro de mim. E passou um tempo mais, eu tive uma segunda tentativa de suicídio. E dessa vez eu quase consegui, a grosso modo, né, quase consegui. Fui levada, fiquei internada, tive meu primeiro laudo psiquiátrico e tive que passar em psicólogos. Eu tive muitos problemas assim. Isso você tinha quantos anos? Na primeira vez que eu tentei me suicidar, eu tive tipo entre uns 14, 15. Meu Deus. Na segunda, acho que eu já tinha uns 18, 19. Na terceira vez que eu tentei me suicidar, aí eu quase consegui de verdade. Aí eu falei, tipo assim, eu lembro, porque eu falei assim, eu não consigo me suicidar de um jeito, não consigo me suicidar de outro, então eu vou conseguir tentar me suicidar de um jeito que não me machuque, porque talvez eu não tava conseguindo por causa disso. E eu lembro que eu pensei assim, remédios, e eu fui. E num momento assim de desespero para fazer a dor parar, eu lembro que uma pessoa chegou diante de mim como se fosse tipo um anjo e falou assim, cara, não faz isso que você tá pensando em fazer, porque você vai conseguir. Falou assim pra mim antes de eu tentar. E numa dessa eu falei assim, nem Deus consegue me ajudar. Falei, eu tive a audácia de falar, nem Deus pode me ajudar. A situação Você já era convertida? Já era convertida. Já tinha uma maturidade, inclusive. E daí eu falei pra essa pessoa, nem Deus consegue me ajudar, infelizmente. Acabou pra mim. Eu não quero mais estar viva, eu não quero. Eu pensava dessa forma, Tati, eu não quero mais estar viva. Eu não tinha propósito, eu não tinha sentido, eu não queria mais viver. A dor, eu sempre convivi com a dor e era insuportável. Eu falava assim pra Deus, eu nasci pra sofrer? Não é possível. Mas você já cantava nesse período ou não? Eu sempre cantei assim nas igrejas, eu nunca tipo deixei de cantar. E o que você pensava, por exemplo, quando, por você já ser cristã, né, e na igreja fala tanto disso, que Deus preenche, que Deus te ajuda, e você está indo completamente na contramão de tudo que é ensinado e falado. O que você pensou, o que te fez parar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu preciso parar com isso. É que assim, a dor que eu levava dentro do meu coração, ela já era uma dor assim muito intensa, tanto por várias questões da minha vida. Já passei por diversos traumas, incluindo abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, assim, sabe? Diversas vezes as pessoas, igual a gente falando no começo, as pessoas olham pra mim e pensam tipo assim, a filha do latino tem a vida fácil, tem a vida fácil. Mas as pessoas sabem, gente, que eu tenho que pegar ônibus na chuva às vezes pra poder ir trabalhar. É uma luta, assim, sabe? Mas a dor em si, dentro de mim, que eu levava desde criança, ela já tava ficando de um jeito insuportável. Tipo assim, quando a gente é mais novo, a gente pensa em suicídio e pensa em dar cabo da nossa vida, a gente ainda assim fica com o pé atrás. Mas quando a gente já é maduro, a gente tem a ciência e ainda assim deseja morrer, já é outra coisa. E depois de um tempo, eu tentei me suicidar pela terceira vez,
quase consegui, eu fui levada desacordada para o hospital. Senhor. Eu já tava branca e chegou uma hora que eu falei assim, que eu lembro que foi o último pensamento meu, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Aí eu fechei meus olhos e daí eu já não lembro, tipo, teve um corte assim na minha vida, eu não lembro mais nada. Lembro de eu acordar no hospital assim, das pessoas falando, olha, ela só não morreu porque Deus não quis que ela morresse. Eu, tipo assim, ingeri uma base assim, 80 comprimidos aleatórios. Não era para estar viva, não era para estar viva. Eu queria literalmente dar cabo da minha vida e eu não aguentava mais. Só que, de um certo ponto, Deus na minha vida, nessa questão, só me aproximou dele. Isso depois... que eu ia te perguntar, por que você acha que você passou por isso? Hoje, você olhando toda essa sua trajetória, os sofrimentos, as coisas que aconteceram na tua vida, você olhando hoje, existe algum aprendizado, algo que você fala, não, aconteceu isso, sei lá, para eu ajudar outras pessoas, você acredita? Porque costumam dizer que onde a gente é mais ferido é onde a gente mais cura. Você acredita nisso? Eu acredito, e Deus inclusive até já me disse a respeito disso. Ele me disse que eu iria ser usada bastante nessa questão de cura emocional, cura das pessoas, familiar e tudo mais. Que era uma dor assim que dentro de mim era avassaladora, assim, sabe? A ponto das minhas mãos, dos meus pés ficarem atrofiados, assim, eu não consegui respirar direito. Uma crise, tipo assim, uma dor intensa a ponto dela ser física. Era terrível, assim. E desde sempre eu convivi com essa dor, desde sempre. E aí chega um ponto que começa a ficar insuportável. Só que não é de um dia para o outro. Dos meus 15 até os meus 22 anos foi um tempo. E nesse tempo foi, tipo assim, o estopim para mim. Não foi de um dia para o outro. Foi nesses anos que foi o estopim. A ponto dessa dor não conseguir mais aguentar e tentar os suicídios em si. Como você tá hoje? Hoje, para a glória de Deus, eu não acredito que tentaria qualquer tipo de suicídio. Não, tipo assim, hoje eu sou muito bem resolvida. É engraçado, porque a gente precisa às vezes passar por situações pra gente ver se a gente já tá forte, se a gente já tá capaz, se ainda precisa, tem alguma coisa que precisa Jesus aperfeiçoar dentro da gente. Hoje eu consigo resolver melhor as coisas, hoje eu consigo ter a mente mais controlada. Hoje eu faço tratamento, gente, e não tem nada a ver esse negócio de porque a pessoa ela toma remédio tarja preta, que ela faz tratamento psiquiátrico, que ela não tem Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Isso é um tabu totalmente errado. Eu posso muito bem ter Jesus no meu coração e fazer algum tipo de tratamento forte. Não tem problema nenhum. Mesmo porque Jesus colocou os médicos para que... Exatamente, a inteligência dos médicos estão aí para isso. Entendeu? E eu casei e assim, o meu marido, ele... Tipo assim, eu pegava bastante no pé dele maridão, por conta. Hein? Gente. Ele é o enviado de Deus na minha vida. Nem sei se tá vendo como Deus, ele arruma a casa. Eu falo que é impressionante. Você pode viver o que for, que eu acho que é como se fosse um quebra-cabeça a vida, né? E daí, na hora que você vai ver, as peças vão se encaixando até que elas se encaixam. Exatamente. E você entende o propósito e aonde você tem que chegar. Né? Exatamente. Até então, é bom lembrar dessa questão. Quando eu conheci meu marido, eu falei pra ele assim, ó, eu já desisti de tentar me curar, me conseguir, não sei o quê. Ele falou assim, não, eu não vou desistir de você ficar curada disso. E é tipo assim, a gente não tem anos de casado, a gente tem vai fazer um ano de casado. Deus colocou ele na minha vida exatamente com os pontos que me faltavam pra poder me curar de vez. Tipo, como um quebra-cabeça, pra eu ficar, tipo assim, em paz de verdade. Depois que eu casei, eu ainda passava por um processo bem turbulento dos meus pensamentos, indo na igreja com Jesus, tendo um caminho com Jesus normal, mas ainda assim passando por muitas dificuldades. E eu, Deus, meu esposo, a gente conseguiu trabalhar de um jeito no qual eu ficasse bem resolvida com todo o meu passado de uma vez por todas, entendeu? Uma coisa eu falava antes, não, eu sou de boa, mas hoje eu sou de verdade curada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo isso que você viveu, sem Jesus, seria possível? Não, não seria. Eu acredito que sem Jesus eu não estaria viva. De verdade, eu falo isso com toda a sinceridade. Eu não acredito que eu estaria viva, não. Hoje a gente vê os jovens matando, né? A gente tem coisas absurdas acontecendo, tem jovens se matando, temos jovens aí...
que não tem nenhum menor conhecimento em Deus. Eu costumo dizer, por exemplo, em todos os momentos que você citou aqui, você sempre citou que Jesus te salvou, Jesus te resgatou, Jesus... Então, assim, eu costumo dizer que no momento do desespero, a gente grita o nome dele. E o que você diz hoje para essas pessoas que estão começando a vida e muitas vezes os pais não mostram quem é Jesus, nem ensinam quem é Jesus para elas? O que você diz para esses jovens que estão passando por esse vazio, esse tormento, essa angústia que você passou? Qual que é o recado que você daria para eles? Primeiramente, eu acredito que se você está assistindo ao encontro em si, é porque você tem um interesse. Se você tem um interesse, é porque você já tem uma semente. E se você já tem uma semente, são poucos os passos que vão te levar a realmente florescer em Jesus, para uma vida mais tranquila, para uma paz assim que excede todo o entendimento. Eu acredito que, assim, mais especificamente para os jovens, assim, você ficar sozinho sempre não é a melhor opção, porque você sozinho, você dá 100% margem para vozes, seja a sua voz interna, seja da sua consciência, seja de Deus ou seja do diabo. E se você não tiver um discernimento para poder saber qual que é a voz de Deus, você só vai caminhar para o lugar errado. Então eu acredito que estar sozinho é muito prejudicial. Entretanto, é válido lembrar que as más amizades corrompem os bons costumes. Então, selecionar bem com quem você vai andar e não ficar sozinho. Se você tiver problema, você fala. Não tem problema nenhum. Você não vai ser menos mulher porque vai estar conversando com alguém. Você não vai ser menos homem porque vai estar se abrindo com alguém. É importante lembrar porque as pessoas, elas às vezes elas cometem um suicídio porque elas se sentem inferiorizadas, né? Tipo assim, elas têm medo de poder se abrir, elas se sentem inferiorizadas no sentido de tipo, eu consigo sair disso sozinha. Só que não é exatamente assim que funciona. Na teoria era pra ser, mas nunca é. Na prática não. Nunca é. Eu consigo resolver meu problema sozinha. Mas aí no final das contas a pessoa vai lá e se mata. Entendeu? Eu acredito que você se manter sozinho, você se manter recluso, você ficar dentro do seu quarto, escondido, só vai dar mais margem para depressão, para crise de pânico, para o diabo trabalhar em cima de você. Então, se você está assistindo esse encontro, se você já tem essa semente, provavelmente, porque senão você não estaria assistindo um programa evangélico, digamos assim, o que eu falo para você? Procure as amizades, procure com quem conversar e, acima de tudo, procure conversar com Deus, porque Ele é seu Pai, te conhece como ninguém outro. Só Ele tem um conselho perfeito, entendeu? Mas não excluindo também as pessoas à sua volta, porque as pessoas à sua volta têm muito a acrescentar, têm muita experiência a acrescentar também, que é muito válido na vida de um jovem cristão. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Agradeço demais pela oportunidade, Tati. Imagina, eu que agradeço, gente. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava. Diário de uma noiva, chororô. Olha, eu vou falar, Mariana, difícil, hein? É difícil, toda noiva se emociona. Mas eu vou falar uma coisa, eu quero agradecer o atendimento de vocês, é simplesmente assim maravilhoso. O carinho, gente, eu acho que tudo isso faz total diferença na hora que você vai escolher seu vestido de noiva, porque ela tá até arrepiada. É um momento muito importante, muito mágico, né? Sim,
É um dos momentos mais importantes da vida da mulher. Exatamente. E a Mariana tá aqui pra quê? Pra mostrar pra você que vai casar, você que tá aí na dúvida, mas o que eu caso, como eu caso. Então a Mariana trouxe aqui alguns vestidos e algumas opções pra você. Vamos lá, Mari, conta aqui pra gente. Esse é o tradicional princesa, né? Todas as noivas que sonham com aquele casamento tradicional, com um vestido bem princesa, que desde pequena sonha casar, esse é o vestido perfeito, que são bem armados, bem tradicionais mesmo. Aqui eu tenho o vestido sereia, porque tem noiva que gosta do vestido mais coladinho, mais justinho no corpo, também bem clássico, que é o vestido sereia. Aqui eu tenho o vestido boho chique, que são os vestidos que está em alta agora, pois está tendo muito casamento em campo, praia, pôr do sol. Então esses vestidos é o que está usando muito. É o que está em primeiro lugar hoje em dia, é os boho chique. E aqui temos um vestido bem levezinho que as noivas podem estar usando tanto para casamento no civil, depois um almoço, ou até mesmo um religioso, que é aqueles mini wed que não quer muito convidado, aí estão usando bastante esses estilos de vestido. Fica lindo também. Fica bem delicado. Qual que é o tempo ideal? Eu fui meio maluca, né? Como todo mundo sabe, esse casamento é um casamento feito por Deus mesmo, mas eu não aconselho, as noivas geralmente fazem casamentos programados, né? De quanto tempo é o ideal para a noiva começar a ver o vestido? Depende muito da noiva. Tem noiva que é muito ansiosa, que vem com 1 ano, 2 anos de antecedência. Mas tem noiva que é super tranquila, que vem 1 mês antes. Então, nós aconselhamos no mínimo 1 ano antes. Porque a noiva consegue, dentro do seu orçamento, dentro de tudo que ela está sonhando, escolher o vestido ideal dela do casamento. Vamos chamar esse pessoal que está aqui, essas noivinhas que estão aqui, que estão apavoradas, que tá com dúvida. Vem aqui, vocês ajudam, né? Ajudamos todas a escolher o vestido perfeito de acordo com o que cada uma está sonhando. Eu posso dizer para você que é aquele vestido que você chora, que você se emociona. Elas conseguem trazer isso para vocês. Muito obrigada. Imagina, viu? nós que agradecemos. Farmácia Alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112 no centro de Caçapava.
Gente, obrigada por vocês terem ficado nessa caminhada. A gente começou pequenininho, né? A gente tinha lá nossos 300 seguidores, agora a gente já tá com 1000, já tô me achando, né? Ó, já tem mil soldados para Jesus aí, hein? Mas a gente quer aumentar, a gente precisa aumentar, levar programas que falem de Deus, que leve a palavra de Deus. Então essa é a ajuda que eu peço para você. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu peço que você compartilhe esse programa com todo mundo que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, em todos os lugares, para que a gente consiga chegar mais longe, levar a palavra de Deus mais longe. É um programa tão leve, né? Onde a gente consegue falar aí de saúde, a gente fala de moda, a gente fala de maquiagem, a gente fala de reflexões, traz histórias incríveis no quadro Tudo é Possível, canções maravilhosas como essa do Rodrigo. Então eu peço que você que está aí, você nos ajude a espalhar a palavra de Deus. E eu desejo para você que você coloque Deus à frente de tudo e de todas as coisas. E é assim que a gente termina o nosso programa, e claro, com o Rodrigo Ramiro cantando pra gente, pode ser? Pode. Vamos lá então. Preciso aprender a ouvir tua voz. Preciso entender sua vontade, que é o melhor pra mim. E renunciar a mim mesmo, deixar tudo de lado pra te seguir, Senhor, pra viver teus planos em mim, E se eu não for aquilo que eu sonhei para mim, se eu não chegar onde um dia eu planejei, eu sei que vai valer a pena, está valendo a pena. Sua vontade é o melhor pra mim. Preciso aprender a ouvir tua voz. Preciso entender sua vontade, que é o melhor pra mim. E renunciar a mim mesmo, deixar tudo de lado pra te seguir, Senhor, pra viver teus planos em mim, E se eu não for aquilo que eu sonhei para mim, se eu não chegar onde um dia eu planejei, eu sei que vai valer a pena, está valendo a pena. Sua vontade é o melhor pra mim. E se eu não for aquilo que eu sonhei para mim, se eu não chegar onde um dia eu planejei, eu sei que vai valer a pena, está valendo a pena. Sua vontade é o melhor pra mim.